todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido a todos a ficarem em pé para iniciarmos a novena do Perpétuo Socorro cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs, reunidos com a Mãe de Jesus. Na Virgem Maria, tudo se refere a Cristo e dele depende. Ela é também a mãe de todos nós. Para que ela nos olhe com misericórdia, vamos reconhecer as nossas culpas e pedir a Deus que, por sua intercessão, nos liberte do pecado com o qual tantas vezes o ofendemos em nossa vida. Do egoísmo que nos faz esquecer os nossos irmãos. Vinde e libertai-nos, Senhor, da indiferença em participar da vida da Igreja. Vinde libertar-nos, Senhor. Do orgulho que nos impede de servir aos nossos irmãos. Vinde libertar-nos, Senhor. De todos os nossos pecados pelos quais vos negamos amor em nossa vida. Vinde libertar-nos, Senhor. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a maldade. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós nos reunimos nesta novena para vos louvar, bendizer e agradecer todas as graças que por vossa intercessão temos recebido. E queremos também pedir por toda a Igreja, pelos missionários e apóstolos leigos, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelas famílias, pela paz no mundo, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes e almas do purgatório, e pelas nossas intenções particulares. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, Rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Rogai por nós. Mãe do Salvador, Rogai por nós. Mãe de Misericórdia, Rogai por nós. Vós fostes a serva fiel do Senhor, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Vós tendes a missão de trazer Cristo libertador ao mundo e fazer-nos participantes de sua morte e ressurreição. ensinai-nos a ouvir vosso Filho, e ajudai-nos a realizar em nossas vidas uma sincera conversão para Deus e para nossos irmãos. rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Santa Maria, que gerastes o Redentor para o mundo e trouxestes a luz para os homens, sede para nós, mãe e modelo, guia para a Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, nossa corredentora e medianeira junto a Deus Pai, com Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor, perpétuo socorro, tu és Mãe querida, teus filhos suplicam socorro na vida, ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, ó Maria, vós sois a Mãe da Igreja, desta família aqui reunida, perseveramos convosco pedindo ao Pai o Espírito Santo prometido por Jesus. Renovai, ó Divino Espírito Santo, a vida desta comunidade cristã. Queremos viver vida de comunidade, vida de igreja e salvar-nos. Que nossos irmãos afastados de Deus voltem para a casa do Pai. Rezemos por toda a igreja. Protegei o Papa, assisti os bispos, santificai os homens e mulheres consagrados a Deus, conservai a paz e a união nas famílias, abençoai nossa pátria, esclarecei nosso governo e ajudai-nos a viver como bons cristãos. Com vosso auxílio e exemplo, queremos que nossa vida seja um testemunho claro da fé, da esperança e do amor aos homens e ao mundo. Ficai conosco, ó Mãe do Perpétuo Socorro, para que possamos perseverar convosco na procura de Cristo. Devemos libertar-nos dos erros pessoais, das nossas faltas na vida familiar, social e profissional, para melhor amarmos a Deus e aos nossos irmãos. Ajudai-nos. O pecado da injustiça, que é causa de tanto sofrimento, é pior que a doença e a tribulação, porque é mal que está no coração das pessoas. Ajudai-nos a libertar-nos do egoísmo e da injustiça. Socorrei os oprimidos e os explorados pela maldade dos homens. felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor, nas dores e angústias, nas lutas da vida, tu és a Mãe nossa, por Deus concedida, ó Virgem Maria, Rainha de amor, tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Ó Mãe do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, queremos agora falar bem de perto ao vosso coração de mãe. Sinceramente vos agradecemos, porque trouxeste Jesus, nosso caminho, nossa vida, a verdade que ilumina. Maria, Mãe da Igreja, quem continuará esta presença de Deus entre nós?
e é pelos continuadores de vosso Filho que agora pedimos. Que tenhamos sacerdotes santos, para que possamos viver a presença de Deus, o amor, a paz e a salvação. Alcançai-lhes uma fé inabalável como a rocha, que os leve a viver com fidelidade seus compromissos com Deus e a Igreja. Convosco pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, mais operários para a messe do Senhor, e também homens e mulheres consagrados ao serviço do reino de Deus na vida religiosa. Que as famílias cristãs saibam educar seus filhos para o amor de Deus e do próximo, e os ajudem a descobrir e a seguir a própria vocação. Dai perseverança aos seminaristas e aos que procuram ser fiéis a Deus e os chamam. Ao dar a vida a cada ser humano, o Senhor o convoca para uma missão de amor, de doação pessoal e de serviço a Deus e ao próximo. Ajudai-nos, ó Mãe do Perpétuo Socorro, a viver com responsabilidade nossa vocação de batizados. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava
aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partindo-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para onde se encontravam os 11, reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse tempo pascal, a liturgia nos traz os textos que falam da experiência com o ressuscitado. E o texto de hoje relata o episódio dos discípulos de Emaús, e que caminhavam, retornando para suas casas em Emaús, e no caminho foram conversando com uma pessoa que depois eles entenderam que era Jesus, viram que era Jesus. O texto mostra que Jesus fala, conversa, e é pela palavra que ele também hoje se revela. É na palavra também que Jesus comunica a nós todos a fé na sua presença. Então hoje Jesus também quer conversar conosco, quer se comunicar conosco na nossa caminhada de fé através das Sagradas Escrituras. Quando Jesus foi explicando aos discípulos de Emaús tudo a seu respeito, lembrando as passagens do Antigo Testamento e conversando com eles, como nós fazemos na liturgia, não é? É sempre uma leitura do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, uma do Evangelho. Então, na liturgia também segue esse diálogo com Deus, esse diálogo com Jesus, que fala a respeito de Jesus, e Jesus que fala conosco também, através das Escrituras. Pois assim foi o caminho, e quando Jesus chegou a Emaús com eles, entrou em sua casa, na casa dos discípulos, e na fração do pão, eles reconheceram que é Jesus. Na liturgia eucarística também segue este mesmo, a Santa Missa, a escuta da palavra, o Evangelho, a fração do pão, a Eucaristia. Jesus continua falando conosco, discípulos que somos dele, através das Escrituras, conversa conosco a respeito dele no Evangelho, e fala também conosco na fração do pão, mostrando-se para nós presente na Eucaristia e sendo o nosso alimento, a nossa vida. Fazemos então comunhão com Jesus. E mesmo tendo dito, fazer isto em memória de mim, quando instituiu a Eucaristia na última ceia, o pão e o vinho, meu corpo e meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, Jesus fala dele através do Antigo Testamento e dos planos de Deus, através do seu povo eleito,
fala conosco através do Evangelho, que é Ele mesmo, e depois nos dá o seu corpo e sangue, partindo pão consagrado, vinho consagrado, como comida e como bebida. É sempre um encontro com Jesus ressuscitado, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa. E nesta nossa novena, nós também fazemos memória de sua paixão, morte e ressurreição, unidos a Nossa Senhora, comungamos o seu corpo consagrado na missa, na hóstia consagrada, fazendo comunhão com a sua palavra e também com a Eucaristia. Vamos seguir em frente a nossa novena, agora pedindo a bênção da saúde que todos nós precisamos, saúde física e saúde espiritual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, uni aos acontecimentos de vossa paixão e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem e estão doentes. Fazei que compreendam, Senhor, que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restituí a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tende piedade de nossos doentes. Olhai com bondade para as pessoas idosas que sofrem na solidão ou na doença, que sejam amparadas pela nossa caridade fraterna. Pedimos também pelos que se acham em perigo de vida, ou que nesses dias deverão passar deste mundo para a eternidade, que a vossa presença amiga e certa alcance para eles perdão, esperança e salvação. Os remédios são os meios que vossa providência concede para a recuperação da saúde. Iluminai, pois, os médicos e todos os que se dedicam aos enfermos, para que descubram os recursos adequados ao seu tratamento. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de todos os santos, fazei descer sobre vossos filhos e filhas aqui reunidos e sobre todos os doentes, os que estão sofrendo, vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da água. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendigamos ao Senhor por todos os bens da natureza, especialmente pela água. Bendito seja Deus para sempre. Bendigamos ao Senhor pela água do santo batismo, que nos torna filhos de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Abençoai, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esta água que vossos filhos aqui trouxeram, que seu uso leve todos a cumprir a vontade do Pai, seja ela em suas casas um sinal de vossa presença salvadora, seja também um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A bênção dos objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre esses objetos, imagens, terços, quadros, medicamentos, roupas,
tudo aquilo que vossos filhos trouxeram para que sejam abençoados. Concedei que todo aquele entre ações de graças, as usar de acordo com a vossa lei e vontade, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Socorrei-nos, ó Maria, neste nosso caminhar. Os doentes e os aflitos, vinde todos consolar. Vosso olhar é nosso ouvir, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei. Visitai os que padecem, aliviando-lhes a dor. E a nós todos convertei-nos, testemunhas do amor. Vosso olhar é nosso ouvir, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei. Dai saúde ao corpo enfermo, templo santo do Senhor. E a nós todos socorrei-nos, Mãe de Cristo Salvador. Vosso olhar a nosso ouvir, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei. E tenhamos cada dia pão e paz em nosso lar, e de Deus a santa graça para sempre nos amar. Vosso olhar a nosso ouvir, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei. Convertei os pecadores para que voltem a Deus. De nós todos sede guia no caminho para o céu. Nosso olhar a nosso ouvir, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei. Nos aproximamos agora da mesa eucarística para nos alimentar de Jesus que se dá a nós na fração do pão. Ouvimos a sua palavra, recebemos a sua palavra, acolhemos o Santo Evangelho. Agora Jesus se dá a nós nesta Eucaristia, na fração do pão, o pão da vida que é Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e o sangue de Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Amém.
Deliciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os caminhos deste mundo nunca podem me abalar, pois é Ele meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive e presente aqui está. Ele vive e presente aqui está. Descansa, ó minha alma, em Jesus vem repousar, vitaliza, reanima minhas forças pra lutar. Ele é um vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede e crê somente, em socorro ele virá. Ele vive e presente aqui está. Ele vive e presente aqui está. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta é a hora da bênção. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos. A grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo, é a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Cantemos. Tão Sublime Sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. ao eterno Pai, cantemos, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém.
destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Amém. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz. Amém. Ele vos dê saúde do corpo e da alma. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer.